Boa noite, comunidade. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém? Todo mundo feliz? Glória a Deus, né? Quem pode ficar triste aqui dentro, né? Eu acredito que esse ambiente realmente é um ambiente que nos motiva, nos alegra. Não sei vocês, mas pode chegar do jeito que você chegar. Mas se você abrir o teu coração, você vai embora totalmente diferente, né? Não importa como você chegou aqui nesse ambiente, importa que você chegou. Se você chegou, glória a Deus por isso, né? Agora, se você deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer, com certeza a sua vida vai mudar, né? Não é um passe de mágica, irmãos. Nós servimos um Deus do impossível, né? E eu acredito assim, que aquele que abre o coração vai viver coisas extraordinárias. Então, estamos no lugar certo hoje, amém? Nós vamos hoje falar sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? E eu nem estou falando de ouvir audivelmente, né? Que quem não almeja ouvir o Senhor falar audível, né? Mas você tem ouvido a voz de Deus? Sinceramente, sabe igual quando você vê um carro, você fala, ai, como eu gostaria desse carro, você começa a ver um monte de carro igual, né? Já notou isso? Parece uma atração, né? Nossa, eu queria uma BMW, você só vê BMW. Parece até que está vindo a BMW naqueles docinhos secos, assim. E a mesma coisa, quando eu comecei a escrever essa mensagem, parecia que todos os louvores falavam de ouvir a voz de Deus. Já viu como isso acontece? Né? Até as meninas aí, as mais pentecostais, né, que gostam dos encontros, tem um louvor, né? Se eu não ouvir a voz de Deus, eu morro. Né? E é pesado, é bonito cantar, né? Se eu não ouvir a voz de Deus, eu morro. Mas será mesmo que isso é uma verdade? Né? Se a gente não ouvir a voz de Deus, eu vou entrar em desespero, né? E a gente precisa disso. E amados irmãos, muitas vezes nós estamos num mundo tão conturbado que nós não conseguimos discernir a voz de Deus, né? Quantas vezes você veio algo sobre a sua vida, seu pensamento, você ficou em dúvida? Será que é coisa do meu coração? Será que é Deus ou é o diabo? Já aconteceu isso com você? De ter algo que veio assim na sua mente e você ficar em dúvida, quem é que está falando? Será que isso é de Deus? Será que é o inimigo falando ou é coisa da minha alma? Porque nós temos, né, uma alma que gosta de dar palpite e muitas vezes é isso. E nós precisamos, amados irmãos, ter um ouvido sensível à voz do nosso Deus. E nós vamos ver hoje na palavra que o nosso Deus, Ele sempre quis um relacionamento, Ele sempre quis falar conosco. Então, se você não está ouvindo ao Senhor, não é culpa dele, porque Ele quer falar com você. A culpa é nossa, que não estamos ouvindo, mas Ele quer falar conosco. Então, amados irmãos, quando você cantar, querido, se eu não te ouvir, eu morro, coloque isso em prática, né? Porque a gente canta tanta coisa, né? Será que a gente vai dar conta, pastor Tiago, quando chegar lá, de tudo que nós cantamos? Então, né? Então eu quero começar a falar que a decisão, né, de falar com o homem partiu de Deus. Lá em Gênesis, no começo já, nós vemos Deus tendo um relacionamento com Adão, né? E ele tão maravilhoso como ele é, né? Ele queria ter intimidade, que todos os dias, na viração do dia, o que ele fazia? Ele vinha conversar com Adão. Já imaginou a cena, gente? Você passeando com o nosso Deus Todo-Poderoso e Ele andando com você e conversando coisas triviais ali do dia a dia. E esse animal, e como que vai essa árvore? Imagina só que delícia que era para Adão, gente. Tinha essa comunicação com o nosso Deus todos os dias. Então, amados irmãos, a ideia de ter esse falar e ser ouvido veio dele. O nosso Deus é um Deus que ama se comunicar. Mas talvez no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós vamos perdendo esse contato com Ele, de ouvir o que realmente Ele quer nos falar. E muitas vezes nós tomamos tantas decisões, né, no nosso achismo, é de Deus, e daí lá na frente nós ficamos frustrados, porque não era Deus falando. Nós estávamos confusos, né? Quem lembra antigamente aquelas rádios, quando você estava lá sintonizando? Só os mais antigos, né? Ficava aquele chiado, aquelas coisas, você estava escutando uma música, de repente escutava uma voz no meio, e muitas vezes é assim. Nós estamos com essas interferências no ouvir a Deus, né? E a gente daí, a primeira coisa que agrada o nosso coração, a gente vai lá e toma a decisão. É de Deus. Igual eu falo para as meninas no encontro, aquele negócio, né? Se for de Deus, vai cair uma folha da árvore.
Gente, é uma coisa meia lógica, tá ventando, a folha vai cair. Daí já caiu, é de Deus, meu Deus, é com Ele mesmo. E é assim, gente, nós somos muito emotivos. E muitas vezes não é na emoção que o Senhor fala. Muitas vezes é na realidade. Então nós precisamos ficar com os nossos ouvidos bem abertos, né? Lá em Deuteronômio, eu vou ler alguns versículos, amados irmãos, para a gente ver que realmente Deus falava. Talvez você fale assim, mas Ele nunca falou comigo, Fran. Talvez você começou a jornada agora. Ou talvez você já está há um bom tempo na presença do Senhor e você não tem mais ouvido Ele. Isso pode acontecer. Quem aqui já aconteceu? De você passar sabe aquele tempo de sequidão? Que você não escuta nada. Como é difícil, né, gente? Meu Deus, aquele que é acostumado a ouvir o Senhor Jesus, quando você vê que as coisas estão paradas, isso dá um desespero. Em Deuteronômio 5:24, fala assim. Quem quiser ler em casa, né, o contexto bonitinho, vai falar ali naquele dia que Moisés recebeu as tábuas da lei, né, que o povo tinha medo de ouvir a voz do Senhor e morrer. Né? Imagina algo que eles não conheciam, mas era muito poderoso. E dissestes, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vemos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Então Deus fala com o homem. Gente, já pensou um Deus tão poderoso? Ele tira tempo para conversar comigo e com você. E talvez nós estamos desperdiçando essa conversa, essa troca de conhecimento. Gente, quando você entra no teu quarto, você já cronometra. Coloquei na torre agora 8 horas, 8:01, já estou de joelho, já deixo meio que despertando. Você acha que dá tempo de Deus conversar conosco? Sim, assim, com tudo tão marcado e cronometrado, durante o dia, você consegue ter tempo para ouvir o Senhor lá no teu trabalho, dirigindo, você tem tempo para ouvir Ele? Gente, eu acredito que é difícil no nosso dia a dia você parar e escutar o que Ele tem para falar conosco. Mas Ele está todo o tempo querendo falar, querendo nos dar direcionamento. Então Deus é um Deus conversador. Olha só que maravilhoso, né? Então o Velho Testamento está cheio de passagens que mostram Deus interagindo com o ser humano. Lá em Gênesis 12:1, irmãos, eu não vou falar para vocês acharem porque é bastante coisa. Né? Ali o Senhor compartilha com Abraão a formação do povo. O Senhor deu instruções para Abraão. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor, o que Ele fez? Disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus deu direcionamento para Abraão o que ele devia fazer, quais eram os próximos passos. Talvez você tenha uma decisão muito difícil para tomar, e você está tentando conselhos com várias pessoas. Cada um vai dar um ponto de vista muitas vezes. Ah, Deus usa pessoas, claro que usa. Mas muitas vezes a gente busca conselhos em lugares errados. E o Senhor tem a palavra certa para você. Gente, imagina, sai da tua terra. Qualquer um que vai falar para você do nada, sai e vai para um lugar que você nem conhece, você não vai acreditar assim de primeira. Mas Deus te dando um direcionamento desse, e você crendo que é Ele, você vai, né, tomar a decisão certa. Então, amados irmãos, ali ele falando com Abraão, você vê, né, a palavra inteira, o Senhor direcionando ele. Lá em Êxodo 3:4 também, o Senhor ali falando, né, com Moisés sobre a libertação do povo. Êxodo 3:4. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Gente, o Senhor direcionando Moisés ali, né, para ele ir libertar o povo, dando as dicas, né? Claro que Moisés deu umas pisadas ali para frente, né? Mas o Senhor dando direcionamento. Nós, como sempre, querendo dar pitaco, mas o Senhor direciona, gente. Por que hoje, muitas vezes, a gente não tem esse direcionamento? Quantas decisões nós já tomamos errado? Gente, se a gente for contar quanta coisa a gente tomou achando que era Deus, e daí você viu que não era lá na frente, mas o Senhor quer falar com o povo dele. O Senhor quer ter relacionamento. Ele nos fez para um relacionamento. Ele nos fez para ter troca de conversa. E muitas vezes a conversa só eu com Ele. Não quero nem saber o que Ele está pensando. Eu chego, despejo tudo meu dia, tudo que aconteceu, tudo que eu quero, minha listinha de desejos, viro as costas e o Senhor resolve.
E não é assim que funciona. O Senhor quer falar conosco como seus filhos. Ele quer nos direcionar, ainda mais nos dias como hoje. Quantas opções para a gente tomar a decisão errada. Gente, é muita coisa palpitando. Você olha na internet, você olha no YouTube com a palavra, no Instagram, é muita coisa sobre a nossa mente. E nós precisamos ter clareza daquilo que Deus quer para nós. Em Josué 1:2, nós vemos ali o Senhor também direcionando Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Ali vê o Senhor Jesus direcionando Josué em todo o passo dele, depois que ele assumiu, né, o lugar de Moisés. Então, gente, o Senhor sempre direcionou o povo dele. Aonde foi que nós nos perdemos e nós paramos de ouvir o Senhor nos direcionar em todas as coisas? Irmãos, nós vemos que o povo era abençoado. Né? Você via agora nas guerras, quando tinham, iam lá perguntar: o senhor quer que vá, quer que não vá, quer que ir? O senhor direcionava: vai que a guerra é de vocês. Chegava lá e ganhava. Agora nós não. Nós nem escutamos. Gente, quanto a gente recebe de ligação, né? A gente que é líder. Ora para mim que eu quero arrumar um emprego. Isso é 8 horas. 8:01. Já arrumei. Gente, em 1 minuto. Daí você pergunta: mas como que é o emprego? Então é de domingo a domingo. E olha que benção, no segundo turno. Gente, não pode que Deus tenha colocado a pessoa num horário que ela nunca mais vai vir para a igreja. A mulher trabalha num turno contrário, nem vai ver mais a esposa. Eu não acredito que Deus vai colocar que você faça algo que vai, em primeiro lugar, te afastar dele. Então, amados irmãos, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Né? Claro, pode pedir oração, mas eu estou falando aqui de você ter essa experiência com o Senhor. De você querer ouvir Ele. Né? Como é maravilhoso nós temos um povo diferenciado. Um povo que não se baseia, né, em horóscopo. Quantos que levantam de manhã e vai ver horóscopo? Vai chover, a cor do dia é preta. Gente, nós temos um Deus que já sabe o que vai acontecer durante o dia. Levanta de manhã, conversa com Ele. Senhor, me direciona, eu compro, eu vendo. O que eu faço, Senhor? E o Senhor vai nos direcionar. Né? Não é magia também, né? Pegar a Bíblia e ficar escolhendo versículo com o dedo. Não, é ter um relacionamento com Ele. Né? E nós temos o Espírito Santo também que habita dentro de nós. Amém? Mas se Deus decidiu falar com o homem, por que nós temos dificuldade em ouvi-lo? Por que será? Primeiro, nós temos que desejar ouvir a voz de Deus. Você deseja? Ah, Fran, nunca pensei nisso. Gente, não pode. Né? Que nós como cristãos não desejamos ouvir. Não é igual o povo, não fala com a gente que se falar nós vamos morrer. Não. Será que nós desejamos, de verdade, você deseja ouvir o Senhor? De todo o coração? Eu vi que teve gente que ficou com medo. Não, o Senhor não mata mais hoje em dia sem ouvir a voz dele. Lá em Cantares 5,16 diz assim: o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filho de Jerusalém. Então ele tem que ser totalmente desejável. Fala: Senhor, eu preciso muito te ouvir. Você imagina, quando você está lá trabalhando, lá na sua casa, e o seu filhinho quer te contar algo. E fica ali em volta de você. Por mais que você esteja fazendo algo muito sério, você não para ouvir ele? Então é assim que nós temos que ser. Né? E se sente: Senhor, fala comigo. E o Senhor Jesus, Ele é poderoso, é onipresente, onipotente. Então, ao mesmo tempo que Ele está olhando para o Padre, Ele está olhando para o outro, Ele está conversando com um com o outro. Então, amados irmãos, olha que bênção. Então, o Senhor para nos ouvir e Ele vai nos responder. Mas isso tem que ser com tempo. Então, se você ainda não pensou sobre isso: Senhor, eu preciso muito ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Talvez você esteja numa situação muito difícil. Senhor, eu preciso que o Senhor fale. Eu quero ter certeza que é o Senhor. Amados irmãos, e Ele fala. Como isso é maravilhoso. Né? Em Deuteronômios, amados irmãos, 28, do 1 ao 14. Até o pai uma vez trouxe uma pregação sobre isso.
Ali Deus estabelece a importância e a consequência de você ouvir e não ouvir a Deus. Então, amados, a palavra ela é repleta de Deus falando, Deus falando. Eu gosto de pegar alguns temas assim e estudar só referente àquele tema. Então, aonde na Bíblia que está escrito que Deus falou? É muita coisa. Então, eu vou ler só o comecinho aqui de Deuteronômios para vocês. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Continuando, se ouvires, então se ouvires, você tem opção. Você tem a opção de ouvir e não ouvir ao Senhor. Então não é algo, não, você vai me ouvir. Não, então se ouvires, se você quiser ouvir a voz do Senhor, né? E não só ouvir, mas obedecer. Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor fale, mas dependendo do que Ele responde, a gente não vai gostar. Então você tem que estar com o seu ouvidinho aberto para ouvir o que Ele vai te direcionar e obedecer. Não adianta querer que Ele te fale algo e que Ele fale exatamente o que você precisa ouvir. Muitas pessoas querem que o Senhor fale aquilo que vai acalentar o meu coração. E muitas vezes não vai ser isso. O Senhor vai te dar uma resposta que vai te tirar da tua zona de conforto, que vai mexer com você, que vai mandar você abrir mão de algumas coisas que você gosta. Então você tem que ouvir o Senhor incondicionalmente do que Ele vai te falar. Isso que é, né, ter um relacionamento com alguém. Um verdadeiro amigo, amados irmãos, nem sempre vai passar só a mãozinha na gente. Aquele amigo que só te bajula, que só é bom... Cuidado, pessoas que te bajulam demais, que não te falam a verdade, não são amigas. Amigas são aqueles que falam a verdade para você, né? Igual o Senhor Jesus, Judas deu um beijinho em Jesus, Jesus chamou ele de amigo. Eu gosto muito de lembrar isso. E, gente, ele aproximou Jesus do propósito que ele tinha para fazer. Então nós precisamos ficar atento nisso. O Senhor Jesus nem sempre vai nos responder como nós gostaríamos que Ele respondesse. Talvez você vai toda felizinha, Senhor, agora eu vou fazer tal coisa. O Senhor vai falar, não. E tudo bem, é maravilhoso quando o Senhor nos fala. Então, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Dele abaixo tem um monte de bênção, gente. E quando entrar e quando sair, o Senhor vai te abençoar em tudo. Então, se você ouvir ao Senhor, você tem todas as coisas que você precisa para viver sobre essa terra. E por que será que nós ficamos com o nosso coração fechado e não ouvimos ao Senhor? Porque o inimigo trabalha nisso em nós, irmãos, colocando um monte de coisa para nos distrair. E agora só que quando chegar em casa, leiam lá o 15 em diante. E aquele que não ouvir, gente, são muitas coisas que não são boas para nós como filho do Senhor Jesus, né? Você dá conselho para o seu filho, por exemplo, algo bem prático, e ele não te obedece. Você fica feliz? Então, se você quer que o Senhor fale com você, seja obediente também. Segundo, para o Senhor precisar falar com a gente, nós precisamos estar com o coraçãozinho limpo. Como que nós vamos querer que o Senhor fale comigo se eu estou com o meu coração todo sujinho? Amados irmãos, quem já teve o ouvidinho tampado de cera? Você escuta alguma coisa? E é a mesma coisa. O pecado vai tapando o nosso ouvido espiritual, né? A cerinha vai acumulando. Hoje é um pecado aqui, pecado ali, e vai acumulando cera no ouvido. Quando você vê, e quando seu ouvido está tapado, quem que você escuta? A sua própria voz. Você fala, você sente aqui dentro, você mesmo falando. Você não está escutando mais o Senhor Jesus. Então nós precisamos limpar o nosso coração. O Senhor Jesus pode querer falar com você, mas você está surdo espiritualmente. Nós precisamos hoje de uma lavagem nos nossos ouvidos espirituais para poder ouvir ao Senhor Jesus. Então todo pecado, amados irmãos, ele vai tapar o nosso ouvido espiritual. Então se você aí está muito tempo sem ouvir o Senhor Jesus, né, peça a Ele, Senhor, tem alguma coisa que eu estou fazendo que o Senhor não consegue mais ter a comunicação que devia comigo? Eu não estou mais escutando o que eu devo fazer. O Senhor não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Porque se Ele falar alguma coisa para você estar no pecado, você não vai obedecer. Então, amados irmãos, se você tem algo aí dentro do seu coração que você sabe, e a gente sabe, gente. A gente que conhece a palavra, que a gente sabe quando não está certo alguma coisa. Liberar perdão, a gente sabe quando a gente está com o coraçãozinho sujo, precisando liberar perdão. Sabe quando mente, sabe quando não está tendo tempo com Deus, sabe quando não está na palavra.
tudo isso a gente sabe. Nada mais é novidade para o povo de Deus. Então, se tem algo dentro de você que você sabe que está impedindo do Senhor se comunicar com você, nessa noite fale: Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu não posso ficar sem ter essa comunicação, sem te ouvir. Igual o hino: se o Senhor não falar comigo, eu morro. Porque eu não vou conseguir andar na tua presença, eu não vou desfrutar do que o Senhor tem para mim, eu não vou saber quais são os seus planos para a minha vida, para a minha casa. Eu vou tomar decisões erradas se eu não te ouvir, porque de mim mesmo nada eu consigo. Então, nessa noite, se está ainda coisas dentro de você que você sabe que está errado, libera, gente. A gente está no final da encruzilhada para se encontrar com o Senhor Jesus. Não vamos perder tudo que Ele tem para nós por causa de coisas pequenas nessa terra. E, gente, a maioria das vezes o inimigo não nos prende em coisas grandes, é em coisinhas. Incrível como o inimigo é sorrateiro. E coisinhas que a gente acha nada a ver. Lá em 1 João 1:9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nunca deixe para depois. Se você fez alguma coisa hoje, peça hoje e dê nome ao seu pecado. Porque muitas vezes a gente peca e fala: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Gente, a gente peca, né, no varejo e quer pedir perdão no atacado. E não é assim. Fala: Senhor, hoje eu menti. Hoje eu enganei. Senhor, isso eu fiz. Seja sincero com o Senhor Jesus, Ele já sabe. Mas nessa noite você entra na presença do Senhor, você está aqui num lugar propício e fala: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Ou eu nunca ouvi a sua voz, ou eu já ouvi e perdi esse contato com o Senhor. Imagina só que tristeza quando Adão pecou, amados irmãos. Ser tirado para fora e perder aquela intimidade maravilhosa que ele tinha com o Senhor Jesus de todos os dias. Imagina quando ele viu que isso aconteceu, que tristeza que não deve ter, né, no coração dele. Ele não ter mais aquele contato tão maravilhoso. Imagina só. Então, amados irmãos, não perca esse contato com o Senhor Jesus por coisas banais, porque Ele já sabe todas as coisas. Lembra, né, que o Adão se escondeu e o Senhor Jesus perguntou para ele: o que você fez, abençoadinho? O Senhor já sabia o que ele tinha feito. E a mesma coisa Ele pergunta para nós: o que você fez? Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? A culpa não é minha, né? Me provocaram. Sempre a gente é, né? A culpa é dela, Senhor. Não, o Senhor Jesus quer saber o que nós fizemos que a nossa ligação está interrompida. Ele não tem conseguido falar conosco. Tira a cera espiritual nessa noite. Fala: Senhor, taca uma seringa aí, limpa esse ouvido, desentope. Eu preciso ouvir a sua voz. Amém? Reconhecer a nossa incapacidade. Amados irmãos, nós não conseguimos nada sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para termos esse contato com o Senhor Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo porque Ele conhece todas as coisas, né? Não acho que nós somos os bons, porque se tirar, eu sempre penso, imagina só, se tirar o Espírito Santo, o que vai ser de nós? Então nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Igual ontem até a gente estava conversando, eu, a Thalita e a Fábio e a Fê, a gente estava falando sobre alguém que matou alguém. Eu falei assim: mas meninas, vamos pensar bem. A gente julga alguém que fez um crime muito sério, mas imagina, tira o Espírito Santo de nós e nos coloca em uma situação dessa. Sem o Espírito Santo a gente faz a mesma coisa. Então nós não temos capacidade de viver sobre essa terra sem ouvir a voz do Senhor, sem ouvir o direcionamento. Então tem que reconhecer: se hoje o Senhor não falar comigo, eu não tenho capacidade nem para levantar dessa cama hoje, que eu vou tomar decisões erradas. Eu não tenho capacidade de viver sem ouvir a sua voz, sem ouvir o seu direcionamento sobre a minha casa, sobre a minha família. Então reconhecer que nós somos incapazes de viver sem essa voz nos direcionando. Se você está conformado em viver sobre essa terra sem ouvir a voz do Senhor te direcionando, se preocupe, porque alguém está te direcionando. Se o Senhor Jesus não está te direcionando, o Espírito Santo não está, alguém está. Porque, amados irmãos, nós não andamos aí por essa terra sozinho, tomando... Não, existem influências. Então, qual é a influência que está te ajudando a tomar decisões? Se você não está ouvindo a voz do Senhor, ou você está ouvindo a voz do seu coração que é enganoso, ou daquela outra parte. Então, amados irmãos, Romanos 8, 26 e 27 fala assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos de ajuda, nós somos incapazes. Outro,
cale a voz do eu. Gente, nós precisamos submeter a nossa voz ao Espírito Santo. A nossa voz que é o tempo todo dá direcionamento. A gente sempre sabe tudo, dá pitaco. Então nós precisamos, amados irmãos, submeter o nosso eu ao Senhor Jesus. Como é difícil. Essa é uma das vozes muito difíceis de calarmos. A nossa voz, que sabe de tudo, tem tantas experiências, né? E lá em Jeremias 17, 9 e 10 fala assim. Fala que o coração é enganoso. E o nosso coração é enganoso. O que ele quer? Nos colocar na fria, sempre. Se escutar o nosso coração, amados irmãos, nós vamos viver uma vida muito superficial com o Senhor Jesus. O que ele vai falar para você? Não precisa ir tanto na igreja, não, você está cansado. Mas para que jejuar tanto, você nem é líder? Para que orar? Para que orar? Não tem necessidade. Para quê? O nosso coração dá sempre um jeitinho de deixar a gente na maciota. Amados irmãos, e a gente vai ver que o nosso coração tem razão, é verdade. Estou cansada, para que tanto na igreja? Não, para que isso? E o nosso coração quer isso. E os nossos sentimentos, amados irmãos, nos colocam em situações difíceis. Então nós precisamos, amados irmãos, pedir que o Espírito Santo tome a nossa frente, cale o nosso eu, o nosso coração palpiteiro. Então nós precisamos disso. Igual eu acabei de falar, o nosso coração é enganoso. Por isso que nós precisamos de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Em jejum, em oração, porque daí nós vamos baixando a nossa bola e deixando quem falar através de nós, o Espírito Santo. Então nós precisamos calar o nosso eu. Nossa, como o nosso eu é difícil, né? O nosso eu nos coloca em cada enrascada. E o legal é que daí, a gente entra enrascado, não sabe nem como sair. Então, amados irmãos, primeiro coloque no seu coração, cale a voz do seu eu. Fala, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso que o Senhor me direcione. Cale a voz do inimigo. Gente do céu, o inimigo está sempre ao derredor, também dando palpite. Então, quando não é eu, é o inimigo. Que luta! E por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque, gente, é todo mundo querendo dar pitaco na nossa vida. Quando não é eu mesmo, é o inimigo ali do lado sugestionando o tempo todo. E é 24 horas. Você acha que o inimigo dá folga? Não dá, gente. É 24 horas. Você está dormindo, ele está tentando uma brecha para jogar dardos. Ele está o tempo todo sugestionando coisas para você. E coisas que é contrário àquilo que Deus teria para a sua vida. Então, amados irmãos, nós precisamos calar a voz do inimigo. Por isso nós precisamos da autoridade. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o inimigo vai sugestionar algo para nós. O que você vai fazer? Cheio do Espírito Santo, você vai reconhecer. Epa, essa voz não é a voz do meu Senhor Jesus. Na hora você vai falar, em nome de Jesus, sai fora, Satanás. Pega a sua mala e vai embora. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? É verdade, é isso mesmo. E o inimigo ainda manda os ajudantes dele para nos ajudar ali, falando mais coisas. E a gente vai acatando. Por quê? Você não tem ouvido o Senhor Jesus. Você está ali com o coração cheio de coisa. Você tem escutado seu eu. Então nós precisamos. Tiago 4,7 fala. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos reconhecer qual é a voz que tem falado com você. Fran, no momento eu não estou nem escutando o que você está falando. Já sabemos que voz que você está escutando, Peça para o Espírito Santo trazer ao seu coração aquilo que está no coração do Pai. Você sabe aquilo que está no coração do Pai para a sua vida? Não, estou vivendo a plena sorte, é sorte minha. Tudo que eu conquisto é porque eu levanto cedo e vou trabalhar. Amados irmãos, se o Senhor Jesus dá só um soprinho em você, você não vai nem levantar, quer dizer, você não vai nem sair daqui do banco. Então nós precisamos, amados irmãos, saber o que está no coração do Senhor referente a mim. O que o Senhor tem para mim, Senhor Jesus? E como que eu vou saber isso se eu não te ouço? Como eu vou saber o que o Senhor tem para mim se eu não ouço a sua voz? Nós precisamos querer saber o que tem no coração. Porque enquanto nós não vivermos aquilo que está no coração do Pai para nós, nós vamos ser crentes frustrados. Sempre procurando um lugar para satisfazer os desejos do meu coração. E nós precisamos satisfazer aquilo que está no coração do Pai. Só assim nós vamos ser felizes. Não vê que tem gente andando para tudo que é lugar e nunca acha um lugar para adorar a Deus. Todas as igrejas são imperfeitas. Todos os serviços são ruins. Por quê?
Ela quer viver aquilo que ela quer. Ela não quer viver o que Deus tem para ela. E como que ela vai viver o que Deus tem para ela se ela não sabe, se ela não ouve o que Deus tem? Então, amados irmãos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos hoje para nós vivermos uma vida plena com Ele, para saber o que Ele quer de mim, para saber o que Ele quer da minha família, por que Ele me colocou em tal lugar, por que eu estou naquele emprego. A gente não consegue ouvir Ele porque também a gente só fica murmurando e reclamando, por que isso, por que me colocou. A gente não escuta e não tem aquele tempo de quietude, de ouvir a voz de Deus. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 fala assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Gente, se Deus tem tudo isso para mim, por que eu não tenho vivido? Vai lá em Deuteronômios, lê Deuteronômios 28, quando chegar em casa inteiro. Por que eu não tenho vivido isso aqui, Senhor, na minha vida? Se ouvires a minha voz. Se ouvires. Então deve ter alguma coisa errada. Eu não devo estar ouvindo o que o Senhor Jesus tem me direcionado. Então, amados irmãos, é tempo de nós ouvirmos esse direcionamento. Cale todas as vozes ao redor, né? E última coisa, aguarde em silêncio. Como é difícil aguardar em silêncio, né? Quem é que consegue ficar em silêncio? Esperando o Senhor responder. A hora que Ele achar que deve responder. Tanto que eu falei, né? Pediu para orar para o serviço 881, já foi contratada. Não conseguiu, gente. Você tem coragem de ir numa empresa, a empresa te fazer uma proposta e falar assim, como cristão, olha, eu vou orar hoje, mas amanhã eu te dou uma resposta. Você tem coragem de fazer isso? Ou você já abraça a vaga, não, vou perder. Igual aquelas promoção, né? Se você não levar agora, daqui 5 minutos vai mudar o preço. Daí você pega e já compra, já leva, se enfia em dívida. Depois você vai ver, está um mês o mesmo valor. Você agiu na pressão, você não ouviu nada. Gente, é assim que acontece. O inimigo faz exatamente isso. Não, pega agora. Se você não pegar esse emprego, o outro vai pegar. E daí você vai passar fome. E você no desespero não ouve mais nada e cata e pega. E é isso mesmo. E é assim que nós vamos entrando, amados irmãos. Cada dia mais em coisas que o Senhor não quer para nós. E nós vamos nos tornando frustrados, achando que é Deus. Não, Deus, é Deus que faz. Não é eu mesmo e você que tomamos as decisões erradas. É tempo de nós prestarmos atenção ao que Deus quer para mim. Esperar em silêncio. Deuteronômio 27, 9 e 10 fala assim: Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes, levitas, proclamou a todo Israel: Faze silêncio e ouve com atenção, ó Israel. Hoje vieste a ser povo de Yahvé teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, ele cumprirás os mandamentos e decretos que hoje te ordeno. Então, amados irmãos, silêncio. Amados irmãos, no nosso tempo de oração tem que ter um tempo de silêncio. Eu sei que é difícil, gente, eu tenho tentado melhorar isso, orar, ter o meu tempo de adoração e também ter um tempo de silêncio para ver Deus falar comigo. Porque se você só ora, entra e sai de qualquer jeito, não tem um tempo de contemplação, um tempo de esperar Ele falar alguma coisa, o que será que Ele quer falar comigo hoje? Já sai correndo. Não, muitas vezes Ele quer, ali através da palavra mesmo. Muitas vezes nós estamos lendo a palavra e nós estamos lendo por tabela. O Senhor quer falar através da palavra. É uma da parte que Ele mais fala, através da palavra. E eu leio sim só por ler. Só para ler, porque hoje eu preciso ler 5 capítulos e vou ler ali, pronto. Não, você tem que ler o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. O que o Senhor quer me ensinar através dessa palavra. Gente, está tudo muito no automático. O tempo com Deus é para ter só a 1 hora, ou meia hora e sai e entra do mesmo jeito. E muitas vezes fala, eu oro 3 horas, mas nada tem mudado. Gente, é 3 horas, mas você não ouve o Senhor nessas suas 3 horas, só você fala desenfreadamente. Então é tempo de nós fazermos coisas com qualidades. Eu sei que é importante ter um tempo longo e ir se aprofundando, mas se você faz 1 hora de qualquer jeito, regrida, faça meia hora com qualidade e vai acrescentando isso na sua vida. Porque se a oração, a palavra não tem te transformado, então você não tem deixado isso impactar a tua vida. Então abra o seu ouvido. E para terminar, João 10, 27 e 30. Gente, isso aqui é, se realmente você não tem ouvido a voz do Senhor, isso é nessa noite para você pensar. Senhor, eu leio a tua palavra, mas não sinto nada. É como ler gibi.
Gente, é a boca do Senhor falando. E não te impacta. Quando você lê uma passagem e não toca o seu coração e você fica ali, Senhor, que coisa linda. Você já não tem mais isso para você. Você lê para ter um tempo só, porque você precisa dizer que você leu e não tem mais te impactado. Pare agora e volte. Volte lá no primeiro amor, igual a palavra fala. Isso tem que tocar o seu coração. Você tem que saber que é o Senhor falando com você. Que quando você lê, tem que mexer com o teu interior. Porque é Ele falando com você. Em João 10, 27 e 30 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se eu não ouço a voz do Senhor, então eu não sou ovelha, será? É isso? Gente, é muito sério. E você pode falar assim, Franciele, o que é? Não, gente, é a palavra que está falando. É como é gostoso, né? A gente lê a palavra e não precisar acrescentar mais nada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, se eu sou ovelha dele, eu ouço ele. Eu escuto a voz dele. Igual o hino da Ludmila. Quantas vezes de madrugada o Senhor nos chama? E você vai no banheiro e volta a deitar. Quanto já aconteceu isso, gente? Bate no despertador, desliga e vira para o outro lado. O Senhor fala. Ai, perdi o sono, fiquei 3 horas na cama rolando. Gente, o Senhor quer falar. Gente, o Senhor usa tantas coisas para falar conosco. E nós fechamos o nosso ouvido, porque é confortável muitas vezes não ouvir. Então, com as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, amados irmãos, é um tempo para nós acordarmos. A palavra diz também: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Gente, quando nós estamos num ambiente como esse, né, desde o louvor da oração, nós temos 2 opções. Eu vou abrir o meu coração, ou eu vou só para vir, né, como se fosse bater o cartão, dizer que eu fui na igreja no domingo, graças a Deus. Tem 2 opções. Então, se hoje você abriu o teu coração para o Senhor Jesus, né, abre os teus ouvidos e viva o que Ele tem para você. Se você tem vivido uma vida, né, tão superficial, não espere que o Senhor vai falar com você. Ele fala com quem Ele tem intimidade. Se o teu coração está aí peludo, limpa o teu coração hoje e deseja ouvir a voz dEle, ser guiado por Ele. Ele é o bom pastor e o bom pastor deu a vida por nós. Então, amados irmãos, essa é uma noite propícia para você analisar o seu coração, eu analisar o meu coração. Se você já não ouve a voz do Senhor, nem nos pequenos detalhes, nem nas coisas mais simples, nem ver um versículo, você escuta um louvor, você sente Ele falando com você. Se você está nesse nível, realmente é um momento de se desesperar. Se você não tem mais ouvido a voz do Senhor, se desespere, porque você não vai conseguir saber o que Ele tem para você. Você vai tomar as decisões erradas e depois você vai trazer a conta para Ele pagar ainda. Deu tudo errado, Senhor, voltei, agora me ajuda. Não, queira saber o que Ele tem para mim e para você. Ele tem, igual eu falei, Ele tem uma vida próspera, uma vida abençoada, coisas que você nunca sonhou e nunca imaginou, mas é só dar ouvidos para Ele. Abra o seu ouvido nessa noite. Se o seu ouvido está entupido, igual eu falei, peça, Senhor, desentope, derrama o óleo do teu espírito e desentope o meu ouvido nessa noite. Eu quero ter, Senhor, a sua voz falando comigo o tempo todo. Todos os direcionamentos eu quero que venham de ti. Então é a noite importante de mim, de eu e você pensarmos: será que eu tenho ouvido a voz do Senhor? Ou só tenho adorado, cantado tanto hino, né? Gente que fala em ouvir a voz do Senhor, mas eu nem conheço a tua voz. As minhas ovelhas me conhecem. E talvez você não está conseguindo distinguir a voz do Senhor, a voz do seu eu, ou a voz do inimigo. Então nessa noite queira saber como é a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, igual aquele louvor fala. A voz do Senhor, Ele quebra cedro. Gente, a voz do Senhor é maravilhosa. Então queira ouvir a voz do Senhor nessa noite. Desperta você que dorme. Ainda é tempo de ouvir o Senhor Jesus e mudar a tua vida. Essa é a noite, igual eu falei, vou repetir.
Não endureça o teu coração. O dia chamado hoje é um dia de oportunidades. O daqui a pouco pode não existir para mim e para você. Então é a noite, toda noite, amados irmãos, que você termina a sua noite. Agradeça a Deus. Não sabemos como será o amanhã, mas tenha essa atitude de sempre se reconciliar com Ele, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Então essa é uma noite em que o Senhor Jesus tem grandes coisas para mim e para você. Ele tem os filhos amados dele aqui nesse lugar. E não é à toa que nós estamos aqui para ouvir Ele, né? Desde o começo nós estamos aqui para ouvir, simplesmente para ouvir, como filhos amados. Então, amados irmãos, que você possa ficar com essa palavra, que o Senhor te abençoe, né? E que não é para você ficar triste, vá para casa triste, né? A Fran falou. Não, amados irmãos, é a palavra do Senhor. Pegue os versículos que eu falei, leia, procure igual eu falei para vocês, né? Aonde o Senhor falou, a Bíblia está cheia de referências do Senhor falando com o seu povo. Amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor na vida do pastor José?